Boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto com vocês. Com o Leandro, escritor que a gente vai entrevistar hoje, João. João faz assim pra gente. Olá, Iniciaremos nos apresentando um pouquinho para vocês. O meu nome é Matheus, eu sou editor-chefe da revista Escrito e Descrito. Sou escritor, artista visual, professor. Trabalho aí nas artes visuais já tem um tempo e adoro o que eu faço. E aí a gente está agora organizando um pouco a revista e trazendo o Leandro para ser entrevistado aqui, falar do livro dele, Avenida Vazia, um livro incrível de poemas, e a gente tem a honra de ter o escritor aqui para falar um pouquinho sobre ele, desvendar alguns enigmas também. Acredito que o Leandro ele vai concordar comigo, que tem alguns enigmas massas de serem desvendados aqui, e essa entrevista ela é especial por isso também. Porque a gente vai conseguir compreender quase que totalmente, né? Tá dentro de alguma incompreensão, compreender o escritor, o seu processo de escrita, mas aqui a gente hoje vai tentar um pouquinho disso. Queria passar a vez agora para o João, ele se apresentar um pouquinho, falar um pouco do currículo dele e a gente é, seguir. olá pessoal, eu me chamo João, João é 301, ou João Luiz, chame como quiser. Sou artista, trabalho em vários ramos da arte, na poesia, na pintura, também já fiz bastante questão no cinema também, com dois documentários na minha participação. Gosto de todo tipo de arte e é uma honra estar aqui na presença desse escritor maravilhoso, que afinal, de escritor para escritor é uma maravilha toda vez ter essa troca de ideias e conhecer também um pouco da história, né, do outro e também tirar curiosidades do livro. Muito bem. Agora eu vou seguir com as apresentações. Eu tenho a honra de apresentar o escritor Leandro aqui para vocês. Ele vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, mas eu vou ler aqui sobre ele no livro, certo? Leandro Aparecido de Souza, nascido em 1985, é paulistano, poeta e servidor público. Pesquisa as vivências marginais enquanto estética artística e seus efeitos no inconsciente humano. Se interessa por novas expressões literárias, alcançadas por meio da experimentação e inovações temáticas e linguísticas. Reflete acerca dos efeitos do racionalismo e do capitalismo sobre um imaginário artístico-cultural. Frequenta oficinas de escrita coordenadas por autores consagrados da literatura contemporânea. Então é um prazer ter você aqui, Leandro. Eu queria ler também um pouquinho sobre o seu livro, se me permite, Fique à aqui vontade. dizendo o seguinte: o livro Avenida Vazia é um livro de estreia de Leandro Aparecido de Souza, que se reconheceu poeta durante uma das memoráveis oficinas do escritor Marcelino Freire, daqueles encontros semanais para compartilhar projetos literários com o mestre. Me surgiram o título da obra, os primeiros contatos entre o autor e a editora. A poesia de Leandro é sustentada por pilares ligeiramente narrativos que enquadrinham cenários e acontecimentos cotidianos, trafegando minuciosamente pelo ambiente doméstico, vasculhando intimidades nas gavetas, perscrutando os odores da roupa suja, alinhando memórias e reflexões sobre a infância, a família, as crenças, os discos, os desejos e a morte. O pequeno universo visto entre as frechas das cortinas de um quarto modesto avança o quintal, a calçada, o bairro periférico, o sinal, a cidade. Uma avenida vazia, dia repleta de ausências, torna-se um manifesto de uma multidão solitária. Que lindo! É mágico esse livro. Eu lembro de quando eu li principalmente na escola que eu trabalho, assim, nos intervalos.
E eu lembro que eu viajei, assim, eu acabei viajando bastante, né, dentro dos poemas. A gente tem algumas divisões de poemas, pessoal, aqui, ó. No sumário a gente consegue ver. Acho que vocês não conseguirão ver com exatidão por causa da iluminação. Mas aqui a gente tem algumas divisões e é muito importante emergir e se encontrar em cada um desses poemas. Então é por isso que eu queria convidar agora o Leandro e posteriormente o João vai fazer algumas perguntas para ele, para que ele se apresentasse melhor e falasse um pouquinho sobre ele, sobre o livro também, pegando esse gancho. Oi, gente, é um prazer estar aqui falando com vocês. Olha, definições, eu não me considero bom, assim, em definições mais ou menos técnicas, onde que você tem que, num espaço pequeno, condensar uma ideia grande, multifacetada. Acho que por isso que meus poemas são enormes, né? Considerando a quilometragem do que é a literatura contemporânea atual, que é mais curtinho. Então, é difícil condensar quem eu sou para além da poesia, né, de ser poeta. Mas acho que eu começaria dizendo que eu sou alguém que nessa etapa que eu cheguei, eu não sou mais um enigma para mim mesmo, né? Que é o caso da maior parte das pessoas, de você ficar abismado com a sua vida, com as particularidades, com o que te acontece, e achar que aquilo é muito surreal, muito diferente do que o resto da humanidade está vivendo, e você se debruçar sobre aquilo e ficar ali e não sair mais, meio como um narciso ali na beira daquele lago, né? Então, uma coisa positiva que eu vejo para mim, para minha arte, é que eu não sou mais esse enigma e esse fascínio ele está aberto para tudo que não sou eu, para o mundo que me cerca, para as outras pessoas, para a sociedade humana, para a natureza, para os objetos, para o mundo físico, né? Eu sou muito fascinado pelo mundo físico. E a minha arte ela vai em busca dessa alteridade, né? A gente fala de alteridade e a gente pensa muito no outro ser humano, né? Mas a alteridade para mim ela passa por tudo que não sou eu, né? Mesmo que seja um objeto inanimado, né? Então eu sou esse poeta da materialidade, acho que mais do que a materialidade, da sensualidade, né? No sentido significando aqui os sentidos físicos, né? Que a palavra sensualidade hoje ela tem essa conotação ligada só ao erotismo, né? Mas Isso. inicialmente a palavra sensual está ligada aos sentidos, né? Aos 5 sentidos. Então eu tenho muito fascínio, eu sou essa pessoa fascinada pelo que me chega pelos 5 sentidos, muito mais do que para ideias abstratas, filosóficas e existencialistas que são tão valorizadas, né, na nossa sociedade, porque impera o racionalismo assim ditatorial, que a razão vai lidar com isso, né, com a ideia abstrata. Então, a minha poesia, a minha palavra é muito visitada por isso, por essa crueza do que o olho está vendo, do que a língua está sentindo de gosto, do paladar, dos cheiros. E aí eu vou trabalhar, vou fazer a minha mágica da palavra, mas ela vai ser muito ancorada nisso. Então, você perguntou de mim, de quem eu sou, eu já misturei com a minha obra, né? Porque eu acho que é muito inseparável. Fora da literatura, eu nunca encontrei prazer em muito mais do que em outras coisas, né? Desde eu tive essa alegria de entrar nesse mundo na adolescência ainda, e depois eu posso falar mais sobre isso, mas muito desiludido de tudo que era a minha vida, que me perpassava, e só a literatura me deu esse prazer que depois
eu devolvi um outro olhar para o mundo, inclusive o que eu acabei de falar, né? O mundo sensorial. E a partir da literatura, eu encontrei esse prazer no mundo sensorial desde a de adolescência, mas foi depois desse encontro com a literatura. Antes disso, nem os sentidos, nem o mundo material, a sensorialidade me dava prazer. Então, acho que, não sei se respondi, falei, mas aí você vai me orientando, vocês vão me orientando. Maravilhoso. Vamos lá, então, né? Já que você se apresentou devidamente, agora a gente vai começar a visitar um pouquinho mais esse passado, porque se a gente tem que começar por algo, se começa pelo início, né? E como você falou, que você se realmente se encontrou na literatura, eu queria logo puxar esse gancho e falar como é que para você foi esse início, assim, como foi seu início como escritor? Como se descobriu que disse, eu gosto de literatura, eu gosto de escrever, então eu vou fazer isso. Como é que foi esse processo? Olha, hoje eu estendo bem mais para trás no passado, né? Esse início, que até pouco tempo eu não fazia. Eu acho que eu tinha um certo preconceito com relação às HQs nas histórias em quadrinhos, que foi a primeira forma de texto que eu fui apresentado. Né? E, na verdade, eu aprendi a ler por causa disso. Porque logo que eu fui apresentado a esse objeto de arte, ele me fascinou. As imagens ali, e mesmo não sabendo ler, eu captei que tinha uma história. E eu aprendi a ler no que na minha época chamava o prézinho, né, que acho que hoje é a pré-escola, que assim, na verdade era uma escolinha aqui na rua da minha casa, uma vizinha que tocava, e meus pais me colocaram lá e não tinha nenhuma expectativa de já aprender a ler. Mas logo que eu fui apresentado ali para as sílabas, eu fui o primeiro que aprendi a ler e todo mundo ficou fascinado porque a expectativa era que isso acontecesse na primeira série, né, do ensino fundamental, que foi só com 7 anos. Então, com 6 anos, eu não sei nem se eu tinha 6, eu estava devia ter entre 5 e 6, mais provavelmente 6. Eu já aprendi a ler e imediatamente, eu acho que antes eu já tinha, meu pai já comprava para mim as histórias em quadrinhos, então já estava guardado lá, eu lembro de uma coisa que quando eu aprendi a ler, eu fui direto nessas histórias em quadrinhos para ler, né? E já comecei a ter uma facilidade logo do início para entender. E eu lembrei que antes de aprender a ler, eu tentava imaginar a história lá. Era uma Turma da Mônica, né? Basicamente. E depois eu vi que batia, né? O que eu imaginava sem saber ler batia com a história que estava nos balõezinhos ali. Então, hoje eu estendo, né? Eu vejo que começa daí porque era uma coisa assim que não é toda criança que tinha aquele fascínio, né? Mesmo sabendo ler, meu fascínio era muito acima da média. De forma que eu não queria fazer outra coisa, né? Então as outras crianças iam jogar bola, jogar amarelinha, qualquer outro jogo, tabuleiro ou com corpo, pular corda. E o meu negócio era aquele, né? Ficar nas histórias em quadrinhos, nos desenhos animados. Mas aí eu entendo, eu não diferencio isso da literatura, né? Hoje. Até pouco tempo eu diferenciava e não relatava isso. Mas aí depois, o que é assim, que a gente chama de literatura mesmo, aconteceu quando eu tinha 14 anos, que eu acho que é na 8ª série, e através de uma professora, que ela foi a grande introdutora para mim, tanto quase que ao mesmo tempo, na leitura e na escrita. Acho que um pouco antes foi na escrita, ela começou com a escrita, apresentando a literatura ali,
que era própria dessa etapa ali da escola, que era mais os clássicos, que a gente sabe que para quem está nessa idade é uma coisa chata, né? Acho que não tem uma outra palavra. Não que os livros sejam chatos de fato, né? Hoje a gente, como adulto, com outro olhar, a gente consegue ver ali os elementos que empolgam, consegue excitar a nossa imaginação, mas devido à distância da linguagem que geralmente tem, é uma coisa que é chata, mas essa professora ela tinha um carisma de contar os livros para a gente com uma linguagem mais atualizada, próxima da nossa idade, resumido, fazendo conexões com a cultura pop, que a gente estava acostumado na época, com os filmes que a gente via naquela época, seriados, desenho animado, com muito humor. E ela, depois disso, ela deu para a gente livros que ela falou assim, olha, eu falei dos clássicos para vocês, mas eu quero que vocês aprendam a gostar de ler. E ela deu livros que eu não tinham acesso naquela época à literatura infanto-juvenil que tem hoje, né? Ainda mais escola pública. Mas ela deu para a gente Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, né? E eu lembro que eu li aquilo e eu fiquei absolutamente... Antes ela falou um pouco da história para a gente, do que era, do que estava no livro. Então, tendo em vista esse guiamento, aí eu li. E eu lembro, assim, que eu fiquei encantado, né? Eu falei assim, olha, é tão legal quanto as histórias em quadrinhos. E essa mesma professora, depois de pouco tempo, ela propôs para a gente um exercício de escrita. Ela não deu essa definição na época, né, que a gente não entenderia, mas que foi escrita de um texto de ficção, né? Ela falou que poderia ser alguma coisa que realmente aconteceu com a gente, no mundo real, uma história com a família, com os amigos, mas que ela encorajou muito que se a gente quisesse alterar alguma coisa ali ou tudo, ou fazer diferente do que aconteceu na realidade, que a tarefa, o intuito era até mais esse, né? E eu lembro que eu peguei carona nisso, né? Eu peguei e criei uma história totalmente inventada. E depois disso, quando ela leu e fez a correção, ela chamou a gente em torno da mesa, ela leu algumas histórias que ela achou que a gente tinha talento e ela deu um destaque muito especial para o que eu escrevi ali. E eu fiquei assim, né, pego de surpresa e elogiado assim em público, um menino tímido, e eu fiquei assim contente, mas meio acanhado e achando talvez que era alguma coisa do momento ali que ela estava querendo encorajar a gente, né, a aprender mais, a busca do conhecimento. Mas o mais importante é que ela me chamou à parte depois disso, acho que no outro dia, e ela falou assim, olha, você escreve de uma forma que não é para você escreve para outras pessoas lerem, o seu texto é muito compreensível, apesar de que era uma coisa curta, assim, que ela acho que deu no máximo umas 3 páginas ali para a gente escrever, 2, 3, ela falou, nesse pouco espaço você conseguiu dar corpo ao personagem, dar uma psicologia para ele, uma personalidade, o ambiente, o entorno, o cenário, os diálogos. Ela falou, você tem um talento para isso. Quem sabe um dia você não decida isso como uma vocação para você, né? Como um caminho de vida. Ela falou assim, eu tive alunos que seguiram por diversos caminhos aí que fora de escrita de arte, sei lá, viraram dono de uma pizzaria, viraram cientista, ou seguiram carreira acadêmica e depois voltaram para me contar, né? Então, quem sabe você um dia não volte para falar para mim que você se tornou um escritor. Só que aí, depois disso, até eu publicar um livro, foi um caminho muito longo, mas eu nunca mais parei de escrever a partir daí. Acho que quase todos os dias da minha vida eu escrevi, sem ter certeza que ia conseguir ser publicado,
ou não, mas eu achava que em algum momento, assim, eu venho de periferia, né? É importante falar isso, depois talvez a gente trabalhe mais. Moro aqui no Grajaú, na zona sul de São Paulo. Então, assim, a gente não tinha nem noção de como funcionava o mercado editorial, de como fazia para ser publicado, e durante uma boa parte da minha vida, isso daí foi uma coisa que parecia muito distante, né? Então, é importante falar que eu escrevi independente de saber se eu ia conseguir publicar ou não. Mas a escrita vem dessa época, vem desde a adolescência. E aí, mais recentemente, apareceram os caminhos, aí, a oportunidade de ser publicado. Mas a minha vida eu vejo indissociável disso, né? Assim, essa idade que eu comecei é muito... Você não viveu nada ainda, né? É ali que você está começando a ter consciência de si mesmo. Então, é quase dizer que quando eu tenho consciência de mim, eu já me enxergo, né, escrevendo. Não necessariamente como alguém que vai publicar, como alguém que vai virar um profissional da escrita, mas como uma coisa de necessidade mesmo, existencial, que eu entrei um pouco no início da minha apresentação, né? De dizer que até então a minha vida era basicamente uma coisa depressiva, né? Que hoje, na época, não, ainda mais para alguém que vem de periferia, não tem acesso à, à saúde, né? As possibilidades que a ciência da saúde oferece, né? Então você não vai entender de psiquiatria, de psicologia, mas talvez hoje fosse diagnosticado como uma criança, ali, um pré-adolescente que é depressivo, né? Então, ela não, para mim, não teve esse caráter assim que tem para muita gente de uma coisa que é mais no terreno do fetiche, da fantasia, com os livros ali infanto-juvenil, de repente tudo que é extra o conteúdo do livro, né? De repente vir num box ali legal, as ilustrações, de encontros de leitores, que hoje em dia tem cosplay, toda essa coisa, de ver as séries baseadas no livro, né? Então, tirando esse início, assim, dessa apresentação que a professora fez com Sherlock Holmes e com Agatha Christie, eu comecei a ler literatura adulta, né? Eu lembro que inicialmente ali os clássicos da literatura brasileira, eu lembro de O Cortiço, né? De livros ali do realismo naturalista, e eram problemas, cara, assim, muito pesados assim para a criança, né? Mas aquilo falou comigo, né? E eu lembro que eu já não durei muito assim na literatura infanto-juvenil, já essas questões adultas já me pegaram, que talvez não hoje para alguém de classe média alta, ali orientado pelos pais, pelos professores na leitura, seria uma coisa que não seria considerado muito saudável. Mas para mim, aqueles problemas filosóficos ali, sociais, existenciais, já me pegaram, né? Já falaram muito comigo. E eu lembro assim que eu acho que antes disso eu já tinha parado com as HQs. E eu acho que para mim, se não tivesse a literatura, teria sido um caminho muito fatal, assim, de não encontrar sentido na vida e talvez ter tido uma coisa mais drástica aí de, sei lá, talvez pensar assim, eu tenho que arrumar um jeito de pular fora disso aqui, dessa realidade, né, que está insuportável. Então, a literatura foi aquela coisa que fez valer a pena, né? Foi onde eu encontrei essa alegria, e com esse olhar da literatura, desde que eu olho para o mundo com olhar literário, assim, que daria até vontade de cair fora do mundo. Mas aí era isso mesmo, acho que a gente pode ir para a próxima pergunta. Bom, Maravilha, Leandro. a próxima pergunta, ela vai puxar um pouquinho do gancho que você
depois que descobriu a literatura, assim, começou a não viver muito sem ela. Então, eu quero saber agora um pouco de como foi o processo de escrita, edição de Avenida Vazia. Olha, o processo, ele foi longo, foi um livro que foi feito muito aos poucos, né? Então, acho que, para além de ser poesia, poesia tem essa característica de ser fragmentário, né? Já é próprio da poesia, mas acho que ele ainda tem uma camada a mais dessa fragmentariedade por causa de ter sido feito aos poucos, né? Pelo que eu lembro, a escrita começou lá em 2015, pelo menos. Pode ser que seja até 14, mas por aí, entre 14 e 15. E ele não nasceu assim já como poemas prontos, assim, que vieram numa tacada só. Porque para mim, na poesia, eu começo com palavras, né? Primeiro me são dadas palavras, né? Que ficam durante um bom tempo me namorando, me perseguindo, me stalkeando. E para onde que eu vou, para o banho, para a rua, para o trabalho, essas palavras me perseguem. Então eu vertia uma palavra no papel, às vezes duas, mas não muito mais do que isso. Né? E às vezes eu escrevia duas e já ia lá e reescrevia a primeira. Aí formava uma frase, né, ali. E às vezes aí a segunda frase não era uma consequência imediata dessa primeira frase. Então, assim, não é como algumas pessoas escrevem, até mesmo poesia, que a pessoa tem uma temática antes, né? Sei lá, eu vou escrever uma poesia sobre um passeio que eu fiz num parque. Então, a poesia vai ser isso, né? Então, inicialmente, nas primeiras linhas, eu não sabia qual que ia ser o tema ali. Então, para mim próprio, como autor, é uma revelação. Né? Então, quando eu chego ali, sei lá, perto da metade do poema, aí eu falo, não, agora eu percebi que eu estou falando disso, estou falando da minha família, estou falando de determinada coisa. Mas, para mim, a poesia, ela foi dessa forma, né? Eu tinha ali frases, né? Então, de repente, uma frase deu origem ao que hoje é um poema. Outro conjunto de frases deu origem ao que é hoje outro poema, mas no início eu não sabia nem se ia ser uma coisa só, né? Um poema único. Então foi uma descoberta desses textos aí, ao longo de 2015 até 2023, né? 2023 eles já tinham essa cara que é quase a que tem hoje. Né? Só que eu não sabia o que conectava esses poemas, né? Eu gostaria que o livro não fosse só um amontoado de poemas, cada um falando alguma coisa, né? E, na verdade, eu sentia que ali tinha uma conexão íntima, né, orgânica, que fazia que aquele corpo ali de textos, na verdade, fosse um corpo só, né? Tivesse uma organicidade, né? E eu não descobria qual era. Aí foi só em 2023, numa oficina de escrita, com Marcelino Freire, que é o escritor brasileiro que eu mais admiro. Então, por isso que eu fiz a oficina dele. E ali o Marcelino ele me ajudou a enxergar a organicidade, o que tinha naquele conjunto de poemas que unia eles e que, na verdade, se apresentou como um movimento, né? Que é um movimento que sai do interior da casa, do lar, da família, e ele vai se dirigindo ao espaço público, né, aos seus vizinhos, a rua da sua casa, o bairro, até atingir a cidade toda, né, o centro da cidade, que numa grande cidade é onde é mais significativo, mais emblemático, as pessoas que estão na rua, né, então existia esse movimento, né, e é engraçado que eu não pensei em pandemia enquanto eu escrevi, até porque lá em 2015 ela não tinha acontecido, né,
ela foi acontecer durante, né? Mas ela perpassou o texto também. Mas enquanto eu escrevia, eu não pensei em pandemia. Não tem a palavra pandemia em nenhum dos poemas. Mas ele tem essa questão, né? Porque enquanto a avenida estava vazia durante a pandemia, o espaço público, os lares estavam ali abarrotados de gente, principalmente na periferia onde eu moro, né? Então, os conflitos ali estavam acontecendo, abusos, né? Inclusive, as mulheres, aí elas têm esse lugar de fala para dizer, relatar isso, né? Tivemos muitos relatos aí dos sofrimentos, das violências que elas passaram nos lares, mas justamente porque a vida, seja para o bem ou para o mal, ela estava muito pulsante dentro das casas, das famílias, ao passo que a rua estava vazia, a avenida. Então, a avenida vazia, ela simboliza também o seu contrário, né? Que é as casas, os lares abarrotados de gente, de conflitos. Mas também tem essa imagem da rua vazia, da avenida vazia, que é o título de um dos poemas, né? Também foi o Marcelino que ajudou a ver que esse poema, ele representava muito bem esse todo, né? Então, resumindo bastante, né, um pouco como que o livro foi construído. E para finalizar, com chave de ouro, né, foi durante a oficina que eu conheci a minha editora, né, que veio a ser minha editora, e foi lá que ela fez o convite para publicar o livro. Então, sem me estender muito, né, que eu acabo me estendendo, é basicamente isso, a história do livro. Uma história bastante interessante, comovente também. E vi que durante sua fala, você tocou muito na questão da periferia, toda essa vivência, onde você morou já. Então, eu queria que você falasse um pouco, é, se você, nesse exato momento, pudesse estar inspirando todo esse pessoal jovem, escritor, que quer fazer obras da periferia, que quer se expressar, mostrar um pouco o mundo, a realidade que vocês. O que você diria para essas pessoas, antes da gente passar as perguntas para Matheus? Olha, eu diria que é uma faca de dois gumes. Aí ele tem que olhar dois lados, né? Porque a mesma coisa que pode ser libertadora pode ser uma prisão também, né? Porque quando a gente se debruça sobre as temáticas periféricas e a imagem essa estereotipada que a sociedade tem dela, tem isso, tem o clichê, né? Que vai ser a violência, né? Quando se pensa em periferia, se pensa em violência, se pensa no racismo, se pensa na exclusão econômica, que é uma das marcas mais poderosas, né? A dificuldade que você tem para participar do consumo, de ter acesso ao consumo. E geralmente, assim, é muito natural para a gente que é da periferia falar desses temas, do tráfico de drogas e tudo mais que foi consagrado, por exemplo, no filme do Paulo Lins. Nossa, gente, fugiu o nome, o mais conhecido, do Cidade de Deus, que é baseado na favela lá, Cidade de Deus, onde ele cresceu, né? Então, a partir do livro, fizeram um filme. Que naquela época era totalmente desconhecido, ou quase totalmente desconhecido esse mundo, né? Então era importante mostrar, né? Mas, assim, as outras camadas sociais, a elite gostou tanto que quando eles pensam em artistas da periferia, eles só querem ver isso, né? Só querem ver tiroteio, querem ver sangue, violência, gíria de periferia. E, assim, nós, assim, escritores da periferia negros, assim, a gente pode escrever sobre o que quiser, né? Se você quiser escrever sobre isso, sobre essa realidade, se é a sua realidade, você quer falar da sua biografia, você pode escrever. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar virar uma prisão, né? Porque eu acho que a gente está no estágio atual que se você deixar vir uma prisão, né? Que só querem te ouvir se você for falar disso, for falar dessa violência,
da miséria, da pobreza. E acho que o mais importante falar é que a periferia não é só isso, né? Que quem mora da periferia não está querendo só um salário maior, só dinheiro, só acesso ao consumo, só se livrar da violência, que não seja violento, né? Que a gente é tão complexo quanto as pessoas que moram nas outras regiões da cidade. Então, a gente também tem um imaginário que passa por outras dimensões da vida, e o Avenida Vazia, eu acredito que ele é assim, né? Ele tem a periferia, tem essa minha vivência, mas ele contempla a cidade inteira, né? Então, de repente, eu estou falando de alguém que está dentro de um apartamento de luxo ali, ou feliz ou sofrendo, mas com uma realidade totalmente diferente da periferia. Então, assim, o que eu diria para quem escreve hoje em dia é isso: olha, se você quer escrever ficção científica, uma história que se passe no futuro tecnológico, ali com nave espacial, com inteligência artificial, robô, assim, escreva, né? Não se sinta preso, de repente fala assim, olha, eu sou da periferia, sou negro, então, sei lá, eu não posso escrever outra coisa diferente disso, né? Porque as pessoas vão me julgar, não vão querer ler. Então, não, escreva sobre o que é premente para você, o que é urgente, né? O que está... você está ali... o seu inconsciente está pulsando para falar sobre aquilo. Né? Então, tem esses dois lados, né? Não deixe se moldar. Se você quer falar sobre a periferia, né? Sobre isso, também não é problema, porque por mais que outras pessoas escreveram, a sua visão vai ser sempre única, né? A sua favela vai ser sempre uma favela que é sua, que é a sua visão, o seu cenário imaginário, né? Para além da realidade que você vive. Mas também, se você quer falar de algo totalmente diferente da favela, também você pode. Você pode tudo, né? Não existe o proibido na literatura. Acho que seria isso o principal para dizer para quem está começando a escrever agora. E é da periferia, e eu estendo também para quem é LGBT, para as mulheres, para todo mundo que não escreveu e que de repente tem essa duplo desencorajamento, né? Pode ser desencorajado pelos dois lados, né? Então, vejo assim, muito tocante toda a sua fala. Todo mundo assim que está vendo essa entrevista vai se sentir muito inspirado, tanto pela história, seu início, mas a gente agora vai querer ver um pouco mais de Avenida Brasil, Avenida Vazia, estava confundindo com a Avenida Brasil. Mas isso aí Ele eu vou lembra deixar para muito a você. Avenida Brasil. Ah, com certeza. O título, né? Matheus, é verdade. E na hora também que eu já assim, pô, ver aquela tela de final de episódio, mas sem delongas, sem mais enrolação. Matheus, passa a fala para você agora. Eu já fiz minha parte, aproveitei o máximo, agora é a sua vez. Vamos lá. Gente, e falar, né, de Leandro, conversando com a gente sobre o livro dele, assim, é o máximo te escutar e perceber que o teu livro, a tua história, tem uma função social, assim, extremamente importante para as pessoas da periferia, para as mulheres também, para pessoas LGBTs. Então, assim, teu livro é um grande condensado disso tudo. Eu queria ler um trecho, assim, que eu adoro do teu livro. Antes de pedir para você ler um pouquinho sobre um trecho assim, que você mais gosta, é bem curtinho. Ele diz assim: girei um vinil no dedo, a partitura tocava mais na minha cabeça que na agulha. E aí você fala sobre música e o livro ele vai meio que nos levando para muitas possibilidades assim, para música, as questões raciais. Eu vejo que você fala também sobre muita coisa que envolve biologia, que eu assim
adorei. E, enfim, antes de a gente conversar sobre tudo isso e temas mais específicos sobre o livro, eu queria que você lesse um pouquinho sobre ele. Tá bom, gente. Eu vou ler um trecho do poema que chama Intro Serelepe. É um trecho que está mais no finalzinho aqui, que ele fala assim: eu tive paciência de encontrar aquela pequena luz. Tropeçou por um segundo, lambeu a pata, fez bem a cicatrização e Serelepe não mais entrou. Por uns dias, um luto tão pesado para um canídeo que não permitiu romper por ninguém que fosse. Manteve acesa na liquidez, não se impacientou, e eu tive uma lição. Só a melancolia, sem o vexame, eles não dão vexame nunca. É tudo pela justa medida do instinto. Não vou permitir que minha mãe continue sendo doente. Ela vai perdurar na minha língua, e nas minhas letras vai aparecer sempre saudável. O nome da cachorra era Brisa. Que lindo, Leandro. Todos os teus poemas possuem essa mensagem forte. E assim, incrível a forma como tu trouxe a questão da morte, do luto e dessas questões assim que para nossa sociedade eu estava conversando ontem em um clube de leitura que eu participei, em que a morte ainda é um grande tabu. Ler Sim. sobre morte é um grande tabu também, né? Porque a sociedade evita falar sobre esses temas assim, evitam falar sobre esses sentimentos às vezes que nos arrancam assim dores às vezes inimagináveis. O luto é diferente para cada pessoa. Ler sobre luto também nos atravessa até em sentido de experiência, assim. Quem nunca passou por um luto forte ou por alguma perda, né? Isso eu não digo nem em relação à pessoa, animal, mas também de um objeto, de um relacionamento. Às vezes não entende ou não sente totalmente aquilo, né? Essa travessia. E aí eu queria te perguntar, o que te leva à temática de Avenida Vazia? As temáticas de Avenida Vazia? O que te leva a falar sobre morte? O que te leva a falar, por exemplo, sobre temas mais específicos de questões raciais e também sobre a sua mãe, sobre sua família? É incrível que você mexeu assim com as realidades e também com a ficção. Eu queria muito entender essa mistura que foi bem massa assim para o livro acontecer. Eu acho que passa muito, Matheus, por uma loucura, uma coisa totalmente louca, que é você tentar achar beleza no que seria a desgraça, né? O que a sociedade entende como a desgraça, né? Porque é como você falou, né? Essas coisas elas são tabus. A gente vive numa sociedade onde o otimismo ele casa muito bem com capital, né? Com o que o capital quer. Então, as pessoas entendem que só conseguem enxergar no sofrimento a tristeza, né? Só existe essa dimensão do que é triste, e quando as pessoas estão tristes, elas não vão para o shopping, para os lugares onde as pessoas estão contentes, cinema, para o shopping, para a festa, para a rave, né? Então, existe essa leitura de que as pessoas têm que estar sempre exultantes de alegria, né? Então, a nossa sociedade, ela nunca foi tão conduzida pela química, né? Pela química laboratorial e farmacêutica, né? Nunca a sociedade humana foi tão conduzida pela indústria farmacêutica como é hoje, né? Todo mundo assim à base de remédio,
E quando não é remédio, são alucinógenos, né? Que eu tenho uma questão assim que eu sou a favor da liberação e tudo mais. A questão não é isso, né? Não é a proibição, não é demonizar, falar que nenhuma experiência com fármaco, com o que a sociedade chama de droga, dizer que sempre vai ser ruim, que não tenha nada de bom, né? Eu acho que muita coisa assim, com ambientes controlados, com uso criterioso, fizeram muito bem, inclusive para artistas, né? Para a imaginação, né? Mas é triste quando a pessoa ela recorre a isso como um meio de desafogar, né? Que a pessoa tá mal, tá querendo fugir da realidade e ela embarca nisso, né? E acaba vindo uma dependência, né? Então eu acho que no meu caso eu olhei para essa temática do sofrimento, do luto, do preconceito e eu falei assim, não, eu quero sentir isso sem estar entorpecido, né? Sem estar anestesiado. E eu não falo só quimicamente, né? Eu digo também anestesiado ideologicamente, né? Por esses tabus, essas formas que a sociedade tem de olhar. Né? Eu falei assim, não, eu quero viver isso na crueza, né? Do que é. E mesmo assim que não seja exatamente a minha situação, né? Não seja exatamente o meu lugar de fala. Então é lógico que eu não tenho a pretensão de falar que a minha representação, por exemplo, do feminino, né, de uma mulher, ali vai estar perfeita como se fosse uma mulher escrevendo, né? Da mesma forma que eu não vou escrever como alguém LGBT consegue escrever, né? Mas eu acho que a literatura ela é justamente acho que a mágica principal dela é a mágica da invenção, né? Do imaginativo e você se imaginar nesse lugar, né? Sempre tendo o que eu procuro fazer é conhecer o outro, é perguntar, é observar a vida, é estudar, é fazer a pesquisa, né? É você fazer essa imersão. Mas eu acho que tem um lugar que a gente se encontra, mesmo em lugares de fala diferentes, que é esse lugar do máximo humano, né? Do extremo humano, que é o extremo do sofrimento, né? Que é muito contemplado na minha literatura, o extremo também de uma coisa que te internece, né? Assim, eu tenho meus momentos nos poemas também que é do carinho, do enternecimento, do cuidado pelo outro, né? Do cuidado com o outro ser humano, essa compreensão, esse acolhimento integral de você aceitar como a pessoa se apresenta, ainda que aquilo te desagrade, né? Não seja exatamente só para te bajular, né? Que a gente tem muito isso, a gente quer que o que o outro seja algo que nos bajule, né? Que puxe o nosso saco, que se dobre aos nossos caprichos, né? Então você ter isso de acolher, mesmo que aquilo te cause uma dificuldade, um transtorno, mas também pelo aspecto do sofrimento, do luto. Quem é que não passou pelo luto, pela rejeição, pela perseguição, né? Então, para mim, se dá muito por esse lado, né? No começo eu falei isso, né? Eu não sou um enigma mais para mim mesmo, eu não estou essa pessoa fascinada pela minha própria história, pela minha biografia, né? Acho que eu já me resolvi bastante. Quando você faz isso, sobra espaço para você entender as biografias totalmente diferentes das suas, as escolhas, às vezes, contrárias às suas, né? E você ter carinho por isso, você amar o que você não escolheria para você, né? Então passa muito por isso. Né? Eu não sei se eu fugi da pergunta, mas é assim que eu chego em trazer essa dimensão para o poema. Para mim tá sem som, Matheus.
Não sei se é Eita, só para esqueci mim, mas está de sem som. Ah, tá. te falei, é maravilha, assim, a forma como tu descreve as questões, a linha temática do livro, né, como um todo, assim, como foi chegado em um denominador, assim, temático, poético, e dá para entender que a gente consegue entrar nessas muitas dimensões do que é o livro, do que é a Avenida Vazia, mas que ela, ao mesmo tempo vazia, está cheia dessas outras questões, né? É quase como se a gente tivesse que falando de um paradoxo, né? A Avenida Vazia, mas o nosso coração ela tá cheio de temáticas fortes, né? E a gente te agradece por isso. Em relação a ler é algo que tem realmente uma função social, né? A ler é algo que, tipo assim, nos agrada em termos narrativos, né? Porque a gente precisa, eu digo enquanto leitor, precisamos de um gancho para continuar lendo. E a gente sente esse gancho, mas ao mesmo tempo a gente está lendo algo que é de fato importante, né? Que não beira aquela algo que, enfim, que não tenha um sentido para a gente. E a partir disso, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua relação com a natureza, porque eu vejo que teu livro tem muitos momentos em que a gente vai em direção à natureza e tem muitos momentos também em que a gente é meio que imerso, assim, a gente acaba mergulhando em palavras biológicas, enfim, não sei, algo meio que teus estudos, assim, em relação à biologia, o teu trabalho, a tua pesquisa em relação à natureza e à biologia, que eu acho, assim, incrivelmente fascinante quando eu estava lendo teu livro, porque eu vi muitos termos que eu não tinha contato ainda. Eu tive que pesquisar, tive que ir ao dicionário, e eu acho, assim, isso incrível, sabe? Porque eu vou ao dicionário com os clássicos, e eu, com um livro contemporâneo, eu tive que ir ao dicionário. Isso é incrível. E falasse um pouco sobre isso. Matheus, não vem de nenhuma formação acadêmica, né? Assim, porque eu não estudei formalmente biologia. É um tema assim que me fascina. Eu leio artigos assim, mas mais de divulgação científica, né? Não é aquele artigo de ciência hard, né? Que você teria que dominar a nomenclatura, o estudo de laboratório, né? Eu acredito que ele é bem biológico mesmo, meu livro, mas vem disso que o João perguntou no começo, e eu falei a respeito da sensorialidade, né? Dos cinco sentidos, né? Dessa apreensão do mundo físico, até em detrimento de um mundo mais abstrato e mais ideológico. Porque uma coisa que, na verdade, que me fascinou durante toda a minha vida de estudos, de leituras, de pesquisa, para além da biologia, é essa questão no Ocidente, a gente que está aqui no Ocidente, no mundo, na cultura ocidental, e sobretudo depois desses 2000 anos de cristianismo, dessa questão desse apagamento do corpo, né? De você enxergar o corpo como algo maldito, né? Os instintos corporais como uma coisa maldita. Então, a igreja, nesses 2000 anos, ela vem justamente com uma teologia muito abstrata e muito ascética, no sentido da ascese, ela é uma negação do corpo, né? Do impulso corporal. Então, você tem uma disciplina ali corporal que é basicamente para você negar, né? Para você negar os seus impulsos corporais e você se comportar como se fosse um ser puramente imaterial, né? Como se fosse uma espécie de um anjo, né? Alguma coisa assim que uma coisa que
pelo menos esse cristianismo institucional, ele almeja. Né? Ele, a grande meta é transformar a pessoa naquilo que se entende por anjo, né? Você ir negando o corpo, até você se tornar um ser incorpóreo, que se realizaria numa outra vida depois de um juízo final. Mas, por outro lado, a gente vê que, paradoxalmente, né, tem, assim, no centro do cristianismo, é um corpo, né, que foi ali dilacerado por uma tortura, né, uma sociedade ali torturadora, autoritária, torturadora do corpo, porque era um corpo divergente, né, era um corpo revolucionário, que se apresentou ali falando um discurso para as pessoas se libertarem daquela opressão ideológica ali daqueles sacerdotes, e ele foi morto ali no instrumento de tortura, que é a cruz, né? Mas é engraçado, né, cara, que paradoxalmente era para ser o centro, né? Mas as pessoas, hoje ali o fã-clube, né, a gente trazendo lá para a nossa atualidade, principalmente a atualidade brasileira aqui, que eles escondem isso, né? Inclusive esse corpo ali dilacerado, ele estava nu, né? Um corpo ali despido, e a nudez para essa religião é a coisa mais escandalosa, né? Mas ali o centro da religião ali era alguém nu, e alguém assim que tinha uma identidade de gênero também que não era tão concreta assim, era meio fluida, porque que se sabe ali ele não apresentou um relacionamento heteronormativo ali, como era o patriarcado queria, né? De se casar, de ter descendentes ali. Então eu observava isso, né? Porque eu cresci num ambiente religioso, que depois eu rompi com ele, justamente por causa dessas coisas, mas estudando toda a sociedade ocidental, que é muito influenciada por essa mentalidade judaico-cristã, mas também pela mentalidade greco-romana. Então, assim, os romanos ali, eles tinham, apesar de terem a questão da homossexualidade masculina, né, ser uma coisa aceita, né, mas o papel da mulher ali, do corpo feminino, também tinha uma coisa de negação muito, muito forte. Né? Então, para voltar para a sua pergunta, né, eu chego na biologia através do corpo, né? Através do corpo humano, primeiramente. Mas aí me abre uma dimensão que não é só o corpo humano, né, mas são todos os corpos, né? Então, acho que a minha literatura é pluricorporal, né? Tem ali o corpo do pet, o corpo acho que, de outros animais também. Acho que em algum momento eu vou falar de animais mais da floresta, vou falar da vida natural também, pelo menos um poema. Mas eu percebi que para o Ocidente tinha essa negação que não é só do corpo humano, é essa negação da matéria, né? Do mundo físico. Então, muitos conceitos assim repressores que a gente vai chegar aqui no Ocidente, a gente vai chegar através de um caminho que não passa pela biologia, não passa pela matéria. Né? Por exemplo, quando a gente olha para a natureza, para a biologia, o que a gente entende hoje como a identidade LGBT, ela se manifesta também sexualmente na natureza. Também a gente encontra os seres se relacionando sexualmente também, independente do masculino e do feminino, masculino com masculino, feminino com feminino. Né? Então, acho que também por isso não era interessante para a igreja aí, olhar para a natureza. Né? Acho que a natureza ela mostrava essa verdade, né? Então precisou construir uma coisa ali que o Marx vai se chamar de uma superestrutura ali, totalmente abstrata e material, que você joga por cima daquilo e faz uma máscara, né? Então eu acho que eu busquei meio que tirar usar a biologia para tirar essa máscara, né? Então foi basicamente isso, né? Acho que eu sempre acabo expandindo demais a questão, mas acho que alguma coisa eu acertei do que você colocou. Leandro, nós queríamos te agradecer. Eu, o João. Queria que o João falasse um pouquinho agora
meio que encerrando, para que É, a gente faça a última pergunta com chave de ouro. como a gente estava falando assim durante toda a entrevista, você é uma pessoa que na sua obra puxa um pouco da questão também de mostrar um pouco do mundo, querer quebrar essa barreira que foi imposta muitas das vezes da sociedade. Então, tudo isso eu venho agradecer assim por estar tendo essa experiência com você, porque é muito incrível. Vejo que na sua obra você arrasou completamente. Se algum dia alguém dizer, quero um livro que basicamente me cria uma nova visão de mundo, indico Avenida Vazia. E eu acho que é isso. Não quero me estender muito, porque se eu me estender eu vou me bolar nas palavras. Então, Matheus, passa o bastão para você novamente. Obrigado, João. Então, Leandro, a última pergunta para a gente finalizar é: qual é a mensagem que você quer deixar para o mundo, para a sociedade de Avenida Vazia? Olha, já agradeço imensamente, Matheus, João, por estar aqui, ter a oportunidade de falar todas essas coisas, devanear em público, né? Que é uma delícia. Então, soltei aqui vários devaneios. Mas eu diria assim, né? Que me veio espontaneamente, né? Quando eu vi a produção toda do livro pronta, produção gráfica, a data de lançamento já estava certa, e me veio espontaneamente o pensamento de que se eu morresse antes de tudo isso, né, e deixasse o livro já estando pronto, que ele me representaria bem, né? Ele seria uma espécie de Leandro que ficaria ali também. Não no sentido quantitativo do livro ser uma biografia exata, né, de cada passo da minha vida, né? Olha, eu fiz isso na infância, isso na adolescência, viajei para tal lugar, conheci tal pessoa. Não é isso, não é em quantidade, mas no sentido de essência, né? Que ali eu acho que tem as coisas que eu acho mais urgentes na vida, que calam mais fundo, que me atingem mais para o bem e para o mal, né? Tanto que machuca como que acaricia. Então é claro assim que a gente que é escritor, pensando no futuro, você quer escrever novas obras, já começa a pipocar novas ideias, mas eu acho que se não tivesse outro livro, esse representaria, né, essa intensidade. E eu acho que é uma mensagem muito ampla, espero que não fique vaga, mas é a mensagem que eu gostaria que as pessoas enxergassem uma humanidade plena que não esconde as fragilidades, que não esconde os defeitos, né? Eu não acredito que seja defeito, né? Mas a sociedade chama de defeito, né? Eu acredito que faz parte do ser humano, né? Que é o desvio, é o que é visto como defeito, é o imperfeito, o que não segue a norma do que seria a perfeição. Resumindo, seria o feio, né? Então, seria a gente acolher esse humano com tudo que é problemático, com todas as nossas neuras, com tudo que desagrada. Eu acho que passa muito por isso. Acho que a mensagem que eu quero levar, assim, a minha literatura, a minha poesia é muito relacional, né? Assim, tem muito que passa pelos relacionamentos, pelos diálogos, pelos atritos. E eu acho que é para mostrar isso, né? Para mostrar um mundo que não é um conto de fadas, que não é encantado, que tem ali o seu ruído, a sua mancha, a sua sujeira, mas que isso também é belo, gente. Eu, assim, também faz parte assim, vamos para encerrar. Se nós fôssemos imortais, deuses imortais, a vida seria um tédio, assim, seria
a gente não teria prazer, a gente só tem prazer e só encontra uma substância assim, na vida que traz satisfação, porque existe a falha, existe o imperfeito, existe o tempo que acaba. Então, esse tempo que acaba valoriza o momento que a gente está junto. O espaço não é infinito, a gente não tem acesso a um espaço infinito. Então, o espaço que é nosso, que a gente tem acesso, se torna especial. Então, é isso, é o que é especial para a gente, no nosso cantinho, no nosso microespaço. É isso. Muita coisa, né? Mas, enfim. É assim mesmo, o livro é multifacetado, né? Várias mensagens. O livro é Rapaz, muito especial para mim. Ai, que É, bom, desejo querido. todo o sucesso do mundo para você, Leandro. Obrigado por Para aceitar vocês também. de estar aqui, falar sobre você, falar sobre o livro, falar sobre tantas coisas interessantes para a gente. Eu tenho certeza que esse livro e a sua mensagem vai chegar com toda a força do mundo, com toda a potência do mundo, aos outros leitores do Brasil e do mundo. Obrigado. Obrigado. Que chegue, que chegue. Muito sucesso para todos nós. É uma alegria, que alegria. rapaz, nesse finalzinho assim, você falando que se no mundo a gente fosse deuses, vivendo infinitamente na perfeição seria um tédio. É como se a gente tivesse perdido num paraíso por aí. Não, mas é Foi lindo. exatamente. Eu acho que tudo que a gente considera como bom, como ótimo, como agradável na vida humana, é porque, assim, a gente falou do luto também, é porque a gente vai morrer, assim, em face da morte, é na perspectiva da morte. Então aquilo se torna especial porque você vai ter pouco tempo para usufruir, vai ser passageiro, logo vai terminar, você já tem uma saudade quase antecipada, né? E no final das contas você vai morrer. Então, assim, tudo que você viveu, de acordo com o paradigma de cada uma crença, né? Mas via de regra vai deixar de existir, vai desaparecer. Então isso dá um toque de amor por aquelas coisas, de carinho que você tem, de apego, que se a gente fosse imortal, assim, você meio que você ia pensar assim, não, mas isso aí vai estar para sempre aí. Se tudo fosse imortal, tudo durasse para sempre, você fala assim, não, mas qualquer hora que eu quiser, eu posso abraçar isso, eu posso contemplar, eu posso tocar, eu posso me satisfazer. Então se tornaria tedioso, entendeu? Assim, tudo perderia o sentido, né? Então, assim, a morte, a fragilidade, a degradação é que ela torna especial as coisas. Obrigado, Leandro. Ah, eu também agradeço, gente. Gratidão, assim. Sintam-se beijados, abraçados, por proporcionarem isso para mim, para minha obra. Mais esse caminho, né? Mais essa veia aberta para esse calor humano, esse sangue humano jorrar, no melhor sentido, né? Esse sangue latino, sangue brasileiro. Uau, te agradeço muito. Eu quero agradecer também as pessoas que vão ver esse vídeo, certo, no YouTube. Então, agradeço a vocês também, espectadores, telespectadores. E quero te ver mais na revista. Queremos te ver mais na revista, viu? Ah, é uma honra, é só convidar. Já estou lá, é só convidar. Que maravilha. Adorei, parabéns pela revista, pela iniciativa. Queremos novos Muito poemas seus diferente. também. Oi, João? Queremos novos poemas seus aí também na revista. Queremos mostrar um pouco mais também de você. Então, Ah, logo assim que eu tiver rabiscar alguma coisa, mesmo antes, independente se vai ser livro ou não, eu procuro vocês para de repente já ser um exclusivo aí, um inédito aí para vocês, lançar o poema Vir ao Mundo pela revista, né? Quem sabe? Que massa. Vai ser um prazer. Muito bem-vindo. Ah, a gente vai conversar futuramente. Então é isso, gente. Vamos encerrar.
Agradecer a todos mais uma vez e até mais, Leandro. Até mais. Tchau, gente. Beijo para Falou, todos. tchau. Até a próxima.